A cruz eterna. Leitura da Bíblia, Hebreus 9:15 a 17. Estes poucos versículos expressam a relação entre a cruz de Cristo e o Velho e Novo Testamento. Precisamos perceber que nos dias do Velho Testamento, quando os homens pecavam, eles precisavam de um Salvador assim como aqueles que pecam hoje. A menos que recebessem perdão pelos seus pecados, tinham de sofrer a penalidade relacionada com aquele pecado. Deus não poderia oferecer perdão pelos pecados dos homens somente com base na misericórdia, ele não podia ser injusto. Daí, em seu caminho de redenção, Deus estabeleceu o caminho da substituição. Na dispensação do Velho Testamento, ele fez uso de muitos sacrifícios para expiar os homens de seus pecados. Uma vez que o homem tinha a morte substitutiva dos animais, ele podia receber o perdão justo de Deus. Expiação em hebraico significa cobertura. Todas as remissões de pecados na época do Velho Testamento eram meramente a aplicação do sangue de animais para cobrir os pecados dos homens. A Bíblia claramente diz, é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados, Hebreus 10:4. Assim, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores. Porque ele se ofereceu uma vez, ele executou eterna redenção. Os pecados que não podiam ser cancelados por meio do sangue de touros e bodes na era do Velho Testamento, podem agora ser removidos por causa de sua morte, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Mediante o sangue de animais, Deus anteviu o sangue de seu Filho e a sua eficácia. Por isso, se o Senhor Jesus não morresse, o problema de pecado sob a aliança anterior não poderia ser resolvido. Uma vez que ele morreu, aquele problema foi resolvido, a velha aliança foi concluída e a nova aliança começou. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele medeia os valores da nova aliança porque fez expiação por aqueles que, sob a velha aliança, tinham sua transgressão perfeitamente cancelada para herdar as promessas de Deus. Por causa de sua morte, seus pecados são expiados e têm agora um título claro para a herança eterna. Assim, o Senhor Jesus tornou-se o mediador por causa de sua morte na cruz. Por um lado, ele pôs fim aos pecados na velha aliança, por outro, ele começou as bênçãos na nova aliança. Hebreus 9:15 fala de Cristo como mediador, enquanto o versículo seguinte refere-se a ele como testador. Testamento no texto original é aliança. O versículo anterior toca na questão da lei da aliança que aqueles que violavam essa lei tinham de morrer e por isso Cristo sofreu a morte para fazer expiação pelos nossos pecados. O versículo posterior então fala do testamento da aliança. Um testamento significa que o testador estabelece que toda a sua herança será dada ao legatário após a morte daquele. Todas as bênçãos desta era e da era vindoura pertencem a ele. Já que ele estava disposto a arcar com os pecados dos homens na velha aliança, ele também estava disposto a conceder aos homens as promessas desta aliança, testamento. Para a expiação de todas as transgressões, era-lhe necessário morrer. Para legar o testamento aos seus herdeiros, era-lhe igualmente necessário morrer. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, Hebreus 9:16 a 17. Aqui vemos que a morte de Cristo tem uma relação muito íntima tanto com o Velho como com o Novo Testamento. Não fosse por sua morte, não teria havido o Velho Testamento, nem o Novo. Sem sua morte, o Velho Testamento não estaria completo, não haveria cumprimento das exigências da lei. Sem sua morte, não teria havido a germinação do Novo Testamento porque as bênçãos da sua herança não teriam sido legadas àqueles que são chamados. Com sua morte, ele terminou o Velho Testamento e estabeleceu o Novo. Como eram salvos os homens na Velha Aliança? Já que era impossível que o sangue de touros e bodes removesse pecados, como poderiam pessoas vivendo sob a dispensação do Velho Testamento serem salvas? Por meio da cruz de Cristo. Já que homens é que pecaram, somente o homem poderia fazer expiação. Os animais eram inocentes, entretanto, não poderiam fazer expiação pelos pecados dos homens. Por que então Deus prometeu em Levítico 17 expiar o homem com o sangue de criaturas vivas? Definitivamente há aqui um importante significado, pois as coisas da lei são sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2:17. Assim,
Os muitos sacrifícios das ofertas na era do Velho Testamento apontam para Cristo, e Deus também considerou a morte deles como a morte de Cristo. No sangue de tantos animais ele viu o sangue de seu Filho amado, dentre os muitos touros e bodes ele viu o Cordeiro de Deus, e entre os muitos sacrifícios ele viu a morte substitutiva de Cristo. Quando ele aceitava aquelas ofertas, tomava-as como aceitando o cumprimento da morte de seu Filho, de modo que os pecados dos homens pudessem ser perdoados. Toda oferta e imolação de sacrifício na era do Velho Testamento falavam da maneira pela qual o Filho de Deus oferecia, uma vez por todas, no Gólgota, a oferta pelo pecado, cumprindo assim a eterna redenção. Porque o Senhor era um homem, ele podia fazer expiação pelos homens, e porque era Deus, ele pôde fazer expiação pelos homens, tanto da velha era como na nova. Os que ofereciam sacrifícios na dispensação da velha aliança, subconscientemente criam num Salvador que seria crucificado na cruz no futuro. Todas as suas ofertas visavam a um Salvador ainda por vir no futuro. Embora o Senhor Jesus ainda não estivesse encarnado, pela fé eles viam de longe um Salvador que morreria por eles, de modo que pudessem respaldar-se nele. Fé não é perceber aquilo que pode ser visto, mas o que não pode ser visto. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus veio para morrer pelos homens, tornando assim real o que eles haviam crido no passado. Como são salvos os homens na nova aliança? Estamos agora na era do Novo Testamento. Como as pessoas hoje podem ser salvas? Cristo já morreu e a redenção está cumprida. Se cremos no Senhor Jesus, isto é, se pela fé o recebemos como nosso Salvador, seremos salvos. Alguns então perguntariam, como é que Cristo morreu por mim mesmo antes de eu ter nascido? Isso apresenta muitos problemas à mente, mas no que diz respeito à fé, essa é uma verdade gloriosa. Temos de perceber que o tempo não pode limitar Deus. Do ponto de vista dos homens, muitas décadas não são um pequeno número de anos. Deus, porém, é um Deus eterno. Para ele, mesmo muitos milhares de anos são pouca coisa. Embora o tempo possa limitar-nos, ele não pode limitar Deus. Daí, crendo neste Salvador que já morreu por nós, somos salvos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se ofereceu uma vez por todas para cumprir a redenção, Hebreus 7:27. Ele é Deus, por isso não pode ser limitado pelo tempo. Ele cumpriu isso uma vez por todas e está feito para sempre. Agora, toda vez que um pecador desejar ser salvo, não será preciso que ele venha novamente e morra por ele, mas que ele receba a eficácia de sua morte, que é uma vez por todas, obtendo através dela a salvação. Além disso, a nossa fé também não é limitada pelo tempo, ela pode guiar-nos para dentro da realidade da eternidade. Assim como as pessoas da dispensação do Velho Testamento confiavam num Salvador futuro e recebiam salvação, nós hoje, de semelhante modo, confiamos num Salvador passado e também recebemos salvação. Passado não significa que esta questão tenha terminado, antes, que ela já foi cumprida. Aqueles na velha aliança estavam olhando para a frente, mas nós hoje estamos olhando para trás. Uma vez que pela fé eles puderam receber um Salvador que ainda havia de vir, então por que não podemos nós também receber pela fé um Salvador que já veio? Ao lermos o capítulo 9 de Hebreus, vemos que é muito significativo conectar as três palavras eterno nos versículos 12 até 15. O que o Senhor propusera cumprir era uma redenção eterna, por isso ele ofereceu a si mesmo a Deus mediante o Espírito Eterno, pelo qual recebemos a herança eterna. O que o Senhor Jesus cumpriu foi uma redenção eterna. Por isso, não importa qual seja a dispensação, todo aquele que nele crê receberá essa redenção. Devemos perceber que não foi deixado a homens a avaliação do valor da cruz, Deus já a avaliou. À sua vista, a redenção da cruz é eterna. Como tal, todos nós que somos injustos podemos receber a redenção se atentarmos à sua palavra e crermos na cruz de seu Filho. A época da cruz. Isso nos leva ao ponto que mais enfatizamos. Hebreus 10:12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados. Único significa que a redenção de Deus é completa. É-lhe suficiente cumprir a redenção uma vez pelos homens. Além disso, o sacrifício em si é também eterno. Para sempre, um único sacrifício pelos pecados não só denota que a eficácia do seu sacrifício é eterna,
mas também que este sacrifício em si é eterno. Embora Cristo tenha ressuscitado e esteja vivo para sempre, ainda assim sua cruz também é eterna. Embora Cristo tenha ressuscitado, a sua cruz ainda continua. Que possamos saber que a cruz é nova para sempre. Não foi meramente um fato cumprido há 1900 anos, ele é novo ainda hoje. Apocalipse 13:8 diz: Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, até hoje e prosseguindo pela eternidade, o nosso Senhor é sempre o Cordeiro que foi morto. Do seu ponto de vista, a cruz não foi uma ocorrência em certo ano, em certo dia, a dada hora. Antes, tem continuado desde a fundação do mundo. Quando ele criou o homem, já antecipadamente conhecia o custo da redenção no futuro. Era como se ele já houvesse sido crucificado antes do homem ter sido criado. Por muitos milhares de anos ele sofreu a insuportável dor da cruz. A morte ocorrida uma vez na colina do Gólgota simplesmente significou como Deus em seu espírito sofreu por causa do homem. Que maravilha! Não conseguimos encontrar palavras para descrever o profundo significado deste ponto. Antes de ele deixar a glória nos céus, o Senhor Jesus já sabia dos sofrimentos da cruz. A cruz estava no coração de Deus desde a eternidade. Embora ele só aparecesse uma vez no fim para levar os nossos pecados, porquanto ele amou o mundo, por todas as eras ele tem sofrido o pesar e a indizível dor da cruz. Este é o coração de Deus. Sabendo disso, não devemos amar a Deus ao máximo? Embora do ponto de vista humano, as pessoas da época do Velho Testamento crescem numa cruz no futuro, e aqueles na época do Novo Testamento crescem numa cruz no passado, ainda assim, na realidade a cruz não é limitada pelo tempo. É uma realidade atual não só para aqueles na era do Novo Testamento mas também para aqueles no Velho Testamento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para ver que a cruz não está sujeita à limitação do tempo. A cruz é eternamente nova. Muitos frequentemente empurram a cruz de volta a 1900 anos atrás, pensando que ela tornou-se algo velho e antiquado. De acordo com a história secular, o Gólgota de Cristo tornou-se muito velho, mas segundo a história espiritual dos santos, a cruz de Cristo é ainda cheia de frescor, nova e sem idade. Hebreus 10:19-20 dizem: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O tabernáculo no Velho Testamento foi dividido em duas partes, a primeira era chamada de Lugar Santo, e a segunda de Santo dos Santos. Um véu separava essas duas partes. Quem quisesse entrar no Santo dos Santos primeiramente teria de passar pelo véu. O Santo dos Santos era onde a glória de Deus aparecerá e nenhuma pessoa comum poderia nele entrar. Somente o sumo sacerdote sozinho podia entrar, uma vez por ano, com o sangue que ele oferecerá por si mesmo e pelos pecados do povo. Agora, sobre a base do sangue derramado de nosso Senhor Jesus, temos acesso constante ao Santo dos Santos. Para se entrar no Santo dos Santos é preciso passar pelo véu. O véu refere-se ao corpo do Senhor Jesus. Quando ele foi crucificado, o véu do templo foi rasgado em dois, de alto a baixo. Se o véu não fosse rasgado, os homens não poderiam passar por ele. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido e entregue seu corpo, nós também não poderíamos entrar no Santo dos Santos, passando através dele. Hoje podemos chegar até Deus pelo mérito da morte do Senhor Jesus na cruz. O caminho que passa pelo véu foi dedicado a nós pelo Senhor Jesus. Este caminho é novo e vivo. Novo, no texto original é recém-oferecido ou recém-aberto. Aqui vemos a característica sempre nova da cruz. O sumo sacerdote não podia se apoiar nas ofertas e sacrifícios do ano passado. Ele tinha de ter novas ofertas e novos sacrifícios. É por causa do sangue desses animais que ele tinha ousadia e era capaz de entrar no Santo dos Santos. E quanto a nós hoje? Podemos chegar até Deus pelo seu sangue e pelo seu corpo. Toda vez que chegamos diante de Deus, não precisamos oferecer novo sacrifício. Nossas ofertas são eternamente novas. A cruz de Cristo, de maneira nenhuma tornou-se antiquada com o passar do tempo.
É tão cheia de frescor e nova hoje como era quando ele foi crucificado, e será assim por toda a eternidade. Sempre que entramos na presença de Deus, invariavelmente vemos a característica de novo e de frescor da cruz. Nos dias do Velho Testamento, se não tivesse o novo sangue em suas ofertas, o sumo sacerdote sem dúvida morreria perante Deus porque o sacrifício do ano passado não podia expiar os pecados deste ano. Se Deus não olhasse o sacrifício e a redenção de nosso Senhor como eternamente novos, já há muito teríamos perecido. Graças ao Senhor, a cruz é eternamente nova diante de Deus. Do ponto de vista de Deus, é como se a cruz tivesse acabado de ser estabelecida. Esse caminho é também vivo, que também pode ser traduzido como vivo para sempre. Esse caminho é um caminho recém-aberto, como também um caminho para sempre vivo. Cristo morreu e ressuscitou com o objetivo de cumprir a redenção e introduziu-nos na presença de Deus. Não só sabemos que ele morreu e que sua morte substitutiva permanece até hoje, mas também sabemos positivamente que ele ressurgiu, e semelhantemente sua ressurreição permanece até hoje. Tanto sua morte como sua ressurreição são ainda hoje novas e cheias de frescor. Uma vez que temos tal Salvador novo e cheio de frescor, devemos recebê-lo, contar com ele e entrar na sua presença para obter seu perdão e suas bênçãos. Apocalipse 5:6 registra como João viu o Senhor Jesus no céu, ao dizer, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. O Senhor, a quem João vira nos céus, fora removido do Gólgota há muitos anos, mas ainda assim é dito que ele estava como tinha sido morto. Tinha sido também pode ser traduzido como recém. Nos céus, quando a eternidade estiver próxima, o Senhor ainda será recém-morto. A cruz é eternamente recente. Por todos os séculos, a cruz realmente permaneceu recente. Na era por vir, quando a glória for manifestada nos céus, a redenção da cruz continuará a ser recente. Assim, como podemos considerá-la hoje como antiquada? Um ponto ao qual devemos atentar é que Cristo por 2 vezes foi chamado de Cordeiro no Velho Testamento, Isaías 53:7, Jeremias 11:19, e, de acordo com o texto original, no Novo Testamento, 3 vezes nos Evangelhos e em Atos, João 1:29-36, Atos 8:32, e uma vez nas Epístolas, 1 Pedro 1:19. Em Apocalipse, entretanto, são 28 vezes. Neste livro, que diz respeito à eternidade, Deus particularmente chama seu Filho de o Cordeiro. Além disso, este Cordeiro acaba de ser morto, de tal modo que você ainda pode ver as feridas. As feridas eternas garantem redenção eterna. O Cordeiro que foi morto torna-se nosso memorial eterno. A glória da cruz do Senhor Jesus jamais desvanecerá. Um memorial da cruz. Deus sozinho compreendeu plenamente o valor eterno da cruz de seu Filho. Deus também manifestou a eterna novidade da cruz. Ele deseja que todos os redimidos compreendam esta questão. Quando a eterna novidade da cruz é compreendida, então há força, há amor, há vitória e há paciência. Se compreendermos plenamente o frescor e a novidade da cruz, quanta revelação receberemos por causa dela e quanto seremos tocados por ela. Se para nós a cruz não for antiquada e velha, teremos uma comunhão muito mais íntima com o Senhor. O Senhor deseja que a cruz seja sempre nova em nosso coração e nossa mente, por isso a Bíblia nos diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Todas as vezes tem a conotação de sempre. O propósito do Senhor ao instituir a ceia era para assegurar que todos os seus redimidos se lembrassem continuamente de sua morte. Ele anteviu quantos haveriam de considerar sua cruz como antiquada e velha. Por isso ordenou a seus discípulos que sempre se lembrassem de sua morte em sua ceia. Ele sabia dos engodos e tentações que assaltariam o nosso caminho, e também com que rapidez a cruz perderia o seu frescor em nossas vidas, por isso ele nos ordenou que sempre tivéssemos uma ceia em memória dele. Quando primeiramente cremos no Senhor, quão cheia de frescor era a cruz sobre nós, ainda que pouco depois isso parecesse um pouco diluído à nossa vista. Quando pela primeira vez ouvimos sobre a vitória da cruz, quão cheia de frescor ela era para nós, depois,
Porquanto gradualmente crescemos acostumados a ouvir sobre a glória da cruz, isso aparentemente tornou-se muito comum. O Senhor, entretanto, não está disposto a que percamos o frescor da cruz. Antes, Ele requer que frequentemente nos lembremos da cruz, por isso Ele tomou as providências para manifestar sempre a sua morte diante de nós. Jamais deveríamos considerar que a cruz do Senhor é meramente uma relíquia histórica, um evento passado. O fato da crucificação do Senhor Jesus deve estar constantemente retratado diante dos nossos olhos. Gálatas 3:1. O livro de Gálatas é uma epístola a respeito da cruz. Quando os Gálatas tinham a cruz retratada diante de seus olhos, que liberdade eles tinham? Quando, porém, eles se esforçaram para receber o Espírito pelas obras da lei e procuraram ser aperfeiçoados pela carne, eles perderam o frescor da cruz. A condição espiritual de um crente pode ser conhecida pela maneira que ele vê a cruz. Se ele considera a cruz como algo antiquado e velho, isso é uma indicação de que ele perdeu a fonte de sua força. A cruz e nossa vida espiritual. Qual é o benefício de se conhecer a novidade e o frescor da cruz? Todos percebemos que aquilo que é fresco sempre toca as pessoas. Quando algo se torna passado e a situação muda, aparentemente nada resta para tocar-nos. Se, entretanto, dia após dia temos a crucificação do Senhor Jesus retratada perante nossos olhos, quanto não seremos tocados por ela? José a princípio seria apenas um discípulo de Cristo em segredo, e Nicodemos a princípio somente viria ver o Senhor Jesus à noite. Ainda assim, no fim, quando viram o Senhor crucificado na cruz, ficaram tão profundamente tocados que não levaram em conta suas preocupações, encorajaram-se e foram pedir o corpo do Senhor Jesus. Também se encorajaram para envolverem-no em linho fino com aromas. A cruz pode transformar o homem mais tímido no mais corajoso. Eles testemunharam como Jesus Cristo sofreu na cruz pelos homens e como foi maltratado por eles. Assim, o amor da cruz deu-lhes revelação e encorajamento. Se, portanto, hoje a morte de Cristo for constantemente posta diante de nós, igualmente seremos tocados como eles o foram, e a cruz assim se tornará a nossa força. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja graça mais abundante. Romanos 6:1. Nós mesmos devemos dar uma resposta a esta pergunta. Se nós sempre realmente vemos a cruz do Senhor, a coroa de espinhos em sua cabeça, as marcas de feridas em suas mãos e pés, sua bondade fluindo com seu sangue e seu sofrimento e dor, como poderemos não ser tocados profundamente? E como poderemos ainda endurecer nossos corações para fazer coisas que lhe estão desagradando e assim aumentar o seu sofrimento? Por não terem a visão sempre fresca da cruz diante deles, muitos são indiferentes ao amor do Senhor. Se a cruz na qual o Senhor morreu por nós for sempre nova, então nosso ser crucificado com Ele também permanecerá imutável com o tempo. Se tivermos uma visão fresca da cruz a cada dia, nossa nova experiência de morrer com Ele também aumentará. Por perdermos de vista a cruz diária que experimentamos tanta ressurreição de nossos pecados. Se realmente virmos a cruz sendo sempre nova e imutável, então a nossa morte para o pecado também será imutável. Muitos dos filhos de Deus fracassam exatamente porque não sabem que a morte da cruz é momento a momento. Eternamente salvos. Todos sabemos que muitas vezes tropeçamos inconscientemente. Mesmo assim, Deus não vai por causa disso abandonar-nos porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O sangue de seu Filho não só nos purifica uma vez, mas também continuamente. Se cairmos, tão logo chegarmos diante dele para confessar nossos pecados, ele nos perdoará e o sangue de seu Filho nos purificará de nossos pecados. Essa é a obra eterna da cruz. Que redenção agradável Deus preparou para nós! Por vermos o fato de termos sido eternamente salvos, gritaremos louvores a Deus Pai. Muitos ainda não sabem que estão eternamente salvos. Nós, ou não estamos salvos, ou estamos eternamente salvos. Se realmente recebemos a oferta pelo pecado da parte do Senhor uma vez e confiamos no cumprimento de sua cruz uma vez, sua cruz falará por nós eternamente. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Levítico 6:9.
O holocausto tipificava Cristo e o altar tipificava a cruz. O fato do holocausto ficar no fogo da noite até de manhã denota que o cumprimento da redenção do Senhor Jesus está incessantemente intercedendo por nós nesta geração. Os israelitas podiam ter murmurações no tabernáculo, mas os holocaustos sobre o altar ainda eram incessantemente oferecidos por eles. Precisamos perceber que o sangue precioso está sempre falando por nós. Uma vez que aceitamos a cruz, ela será eternamente o nosso resgate. Isso é salvação eterna. A cruz nos céus não ficará antiquada devido à passagem do tempo. Por isso, a salvação que recebemos também não se tornará um evento passado ao longo do tempo. A vida na eternidade não é monótona nem enfadonha. Embora a eternidade seja longa, ela todavia não pode embaçar a luz gloriosa da cruz. Na eternidade contemplaremos Deus desvendando a glória da cruz. Ó Senhor, concede que conheçamos a eterna novidade da tua cruz. Quando as hostes celestiais estavam louvando o Senhor, sobre o que se baseavam seus louvores? Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5:12. Os anjos estavam louvando o Cordeiro que fora morto. Naquele dia, nós também louvaremos o Senhor para sempre por causa da sua cruz. A cruz hoje é o centro da redenção, e é também a causa dos louvores em glória. Irmãos e irmãs, quão fresca e nova é a cruz! Que possamos ser sensibilizados e tocados incessantemente por ela. Que toda a nossa vida seja perdida na cruz. Que não haja um dia sequer no qual a cruz perca o seu poder sobre nós e que ela possa, diariamente, fazer um trabalho mais profundo em nós. Que Deus possa abrir nossos olhos para discernirmos o mistério que Ele ocultou na cruz de seu Filho. Que nós também sejamos capazes de dizer, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Extraído do livro 12 Cestos Cheios. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.